Se você, assim como eu, tem dificuldade de gerar ideias para desenhar vários tópicos, ou quando você está fazendo um tutorial e não sabe muito bem como trabalhar certos exercícios e tudo mais, ou tem problemas com narrativa, né? Eu tenho muita dificuldade nisso, em pensar o que fazer, né? O que gerar de ideias, como descrever um lugar, né? Eu realmente não tenho essa biblioteca toda na cabeça e tenho muita dificuldade de fazer isso. E eu descobri, né, uma funcionalidade pro ChatGPT. Não sei se todo mundo sabe o que é o ChatGPT, só explicando rapidamente. É um modelo de inteligência artificial / machine learning de texto. Então, basicamente, é um chatbot, né? Então você conversa com ele e faz algumas perguntas e ele vai trazendo algumas respostas. Tem muitos pontos positivos, muitos pontos negativos, mas eu acho que a gente vai poder cobrir muita coisa nesse vídeo aqui hoje. Eu quero falar sobre esses 10 tópicos que você está vendo, então uma lista de animais, um design de arma, um design de um prop, né, um veículo, uma arquitetura, um interior, e aí tem um personagem junto também. Aí depois o personagem mesmo e a locação dessa pessoa, uma lista de gesture drawing, mais de memória, né, do que de referência nesse caso, uma lista de cenas para storyboard e uma cena mais complexa no final. Se der para perceber um pouquinho, né, para quem viu meu vídeo sobre o plano de um ano aí de tópicos para estudar, tem muita relação com vários dos tutoriais que estão ali. Eu tentei até seguir essa linha até os últimos tutoriais que passam por composição, que é que eu coloquei aqui como storyboard, que é muito legal a gente ter referência de cinema e a gente estudar um pouquinho mais esse lado para fazer as composições. E, por fim, né, a cena mais complexa, que é o fechar aí dessas 52 semanas que eu sugeri no outro vídeo. O link sempre vai estar na descrição e vocês podem assistir com calma depois, tá? Mas vamos lá, vamos passar por cada um deles, né? O primeiro deles, uma lista de animais. Então eu pedi para fazer uma lista aí com 30 animais diferentes para eu estudar. Por exemplo, se eu quisesse fazer um desenho por dia, eu estou fazendo esse estudo, né, tentando fazer 365 dias não seguidos, porque a vida acontece, mas tentando passar por vários tópicos. Então já tem algumas coisas ali que, claro, estavam nos meus planos, outras que não, né? Hipopótamo, por exemplo, é uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Um pavão, né? São coisas que realmente não estavam ali. Uma foca também não estava pensando. Então são coisas que podem trazer ideias legais que a gente realmente não estava pensando. E essas listas, né, podem ser animais nesse caso, porque são alguns dos tópicos de estudos que eu trouxe lá na lista de um ano, mas pode ser itens da casa, de uma casa normal, né, itens que você encontra no mercado, objetos de manutenção, né, o que tem dentro de uma caixa de ferramentas. Tem várias ideias que ele pode trazer que vão ser muito legais aí para os seus estudos, principalmente quando você está estudando de referências, né, e pegando algumas coisas para aprofundar, tá? E aí eu pedi para aprofundar um pouquinho e trazer cenas, né, com 14 animais aí. Então, um leão aí na grama, né, um tigre andando, né, stalkeando ali pela floresta, uma horda de elefantes ali atravessando o rio, né, várias coisas que fazem sentido, né, para cada um desses animais. Então é bem legal, né? Então os ursos pescando, então já vem até algumas referências fotográficas na cabeça nesse momento, né? Então é bem interessante para pensar cenas. Eu acho que isso lá na frente com o storyboard também vai ficar legal, pensar as cenas e fazer thumbnails de como que isso poderia ser representado, né? Eu acho que pode ajudar bastante, talvez para quem está mais no começo, só estudando mais de referência, shapes, volumes e tudo mais, não seja uma melhor coisa a pegar agora, mas lá na frente com certeza vai ajudar bastante, tá? O segundo tópico que eu pedi foi um machado, né, para um jogo de fantasia medieval, né? Então é legal, ele trouxe 3 ideias aí de machados. São machados mais mágicos, né? Eu acho que se você colocar sem ser fantasia medieval e colocar
um filme medieval ou um jogo medieval realista, ele vai trazer algumas coisas um pouco mais, né, pé no chão. Mas também é legal ver, né, algumas coisas, algumas ideias maiores, principalmente se você quer fazer, né, personagens mais complexos de fantasia, que usam mágica e tudo mais, então é super legal. Isso está bem em linha com os exercícios ali, os tutoriais que eu sugeri de estudo de armas, né, design de armas, até uns machados, né, foi bem o que eles usaram lá, então eu quis trazer aqui um pouquinho. Então é bem legal ver alguns exemplos, né, então, alguns detalhes, né, de lobos e flocos de gelo, né, porque esse aqui, o Frostbite, é de gelo, né, esse próximo aqui, o Shadow Strike, ele é feito com raízes contorcidas de uma árvore que é dessa região do Shadowlands e tal. Tem muita coisa aqui também que é bom lembrar que ele é um modelo estatístico. Então ele vai trazer algumas coisas que às vezes vão ser meio batidas, tá? Então às vezes é legal cutucar um pouco mais e falar, cara, me dá mais exemplos disso, melhora isso, muda aquilo, seja mais inovador e tal. É bem legal, o chatbot ele funciona bastante nessa interação. E lógico, quem tiver um pouco mais de conhecimento de narrativa e tal vai poder tirar alguns dos clichês que vão vir, né? Então, o Thunder Strike aqui, que é de trovão, eletricidade, né? Ele tem os detalhes dourados, ele tem um símbolo de raio, assim, que são algumas coisas que precisa ser necessariamente assim, talvez, porque são cânones que a gente está acostumado aí, né, de ver, então o jogo pode ter alguma coisa um pouco simplificado, mas como artista, posso trabalhar um pouco em cima disso para realmente gerar variedade visual e interesse visual, tá? Então uma ideia aí, né? Eu pedi para ele trazer alguns detalhes do número 2 lá, que era o Shadow Strike. Então isso é legal, você pode continuar a conversa pedindo o número 2 ali, e aí ele deu o detalhamento todo. Então ele fala, por exemplo, aqui, né, que a lâmina é cerrada, então para ter, né, para ficar mais mortal ainda. Então são detalhes visuais que você vai ter que implementar no que você está fazendo. De novo, né, vem a raiz contorcida, é legal que ele mantém, né, o que tinha antes e trabalha em cima. Então, ele é detalhado ali, né, com símbolos e runas, para ter um pouco mais dessa ligação com magia negra e tal. Então tem todos uns detalhezinhos, de novo, algumas coisinhas meio clichês, mas eu acho que elas são legais para gerar ideias, e eu fiz estudos rápidos aqui, né? Vocês poderiam passar um pouco mais de tempo gerando ideias e até se inspirando um pouco mais. Aí é legal que ele tem uma finalização, né, que fica um pouco mais reflexiva, né? Então, bem interessante, né, um elemento legal. O próximo que eu pedi, né, foi uma lista de 3 props futuristas. Também tem alguns tutoriais lá que são numa pegada meio props futuristas para um hospital, né? Então são exemplos de coisas de examinar, né? Então tem esse nanoprobe aí que usa nanotecnologia, nanosensores e tudo mais. Ele é pequeno, então do tamanho de uma caneta, então é muito legal entender, né, o tamanho das coisas e como que vai ser usado, né, a usabilidade daquilo, ergonomia e tudo mais, então é bem interessante. O segundo é um body scan, né, que é grande, né, uma máquina cilíndrica que você entra dentro, né, tem até as dimensões aqui detalhadas e tal, e aí tem um painel transparente para o paciente conseguir ver lá dentro e tudo mais. Então é legal do ponto de vista de descrição visual. Você pode até pedir para ele, putz, me descreva mais profundamente isso aí que você está falando para eu tentar visualizar um pouco melhor. Legal, ele pode ajudar, ou é simplesmente uma inspiração para você, né? Ele fala até um pouquinho, evolução, né? A 3D, scan 3D avançado, a tecnologia, não sei. Então tem várias coisas que podem te ajudar a se inspirar para criar isso, né? O último é do tamanho do smartphone e tal, então é legal a variedade também de tamanhos diferentes para você experimentar e fazer o design disso, né, de uma forma mais interessante. E aí eu pedi para fazer uma outra aqui que fosse, né, tipo um raio-x, só que sem usar radiação. Então trouxe primeiro uma máquina bem grande, né, assim como... Aí aqui vocês vão perceber que ele se repete um pouco, né, então tem muito dessa coisa
de ver de ter um painel transparente que você consegue ver dentro, ou uma máquina que você vai para dentro, né? Ele pega algumas coisas que são naturais desse ambiente hospital barra futurista e traz algumas coisas. Então tomar cuidado com alguns clichês, assim. Então, mas ele fala, né, do interior aqui, tem vários sensores e câmeras, como é que dá para fazer isso de uma forma bonita? Né? Esses sensores e câmeras eles vão estar, né, no teto desse cilindro. Como é que vai ser? Ah, não, vai ter mais detalhes, isso vai ter um formato determinado, isso vai estar no lado visual ou não, né? Então acho que tem várias questões em aberto aqui que são bem interessantes, né? É uma cama confortável que ela entra dentro da máquina, né? Como é que funciona esse movimento de entrar? Como é que são os encaixes? Né? É automático, é empurrado, né? É manual ali. Então como é que isso tudo vai funcionar? São já questões e perguntas que vão gerando aí na nossa cabeça em termos do design, né? E aí eu pedi para esse último se ele pudesse ser de mão, né? Handheld. Então, de novo, ele volta a ter alguns clichês e repetir algumas coisas. Então, acho que é legal tentar achar algumas formas dele ser um pouco mais inovador, né? Mas ele volta em algumas soluções um pouco parecidas com o que a gente já viu nos outros. Mas, de qualquer forma, é legal, ele mostra bastante até como que usa, né? Tem uma interface touchscreen, né? Tem um monte de coisa interessante aí. E pode ser mais descritiva ou pode ser mais inspiradora, realmente, né? Então, eu acho que cabe a gente a entender. Só um detalhe que eu esqueci de falar anteriormente é que eu fiz tudo em inglês, mas se você perguntar em português, ele responde do mesmo jeito, tá? Então, imagino que essa pergunta surja um pouco nos comentários, né? Principalmente do pessoal que está começando o vídeo já querendo usar e tudo mais, mas você pode sim, eu trouxe um exemplo, esse próximo exemplo que a gente vai ver agora, de um veículo, eu pedi para ele fazer uma tradução, então dá para entender um pouquinho. Próximo exemplo é um exemplo que usa-se bastante até na FZD, né, e o tutorial ali do Foundation Patreon também faz muito sentido nisso, né, de construir um veículo aí para um mundo pós-apocalíptico, zumbi e tudo mais. Então é bem legal aqui, ele fala, né, um ônibus ou um caminhão ali reforçado com placas metálicas nas janelas, né? Putz, como é que isso vai funcionar? Tem um para-choque ali super forte que é para bater nos obstáculos na frente, trocou o pneu para ser off-road, né? Como é que fica isso? Um ônibus, imagina um ônibus, sei lá, escolar, né, com pneu off-road, como é que adapta isso, né? Fica uma parte para baixo, tem que recortar o chassi para caber, né? Como é que aquilo vai funcionar? Então é bem interessante, perguntas de novo que vem na nossa cabeça, que deixam algumas coisas em aberto, né? E eu acho que é a ideia mesmo, deixar algumas coisas em aberto para a gente resolver visualmente, né? Então, também tem uma metralhadora que foi colocada no teto, e aí ele até fala que tem, né, uma pequena cozinha, né, e mais para baixo ele fala que tem uma escada interna para você chegar na metralhadora, né? Então tem várias coisas bem legais aí que dá para você fazer tanto o exterior quanto o interior desse veículo, fazer até aquelas vistas com recorte, né? Várias coisas que são legais aí para exercícios até de portfólio mesmo, porque se fosse um jogo, você tivesse que ver o interior, ou um filme, você tivesse que ver o interior, é legal que esse design tenha sido feito também, né? Vai ajudar bastante na hora da leitura. E aí aqui eu pedi para ele traduzir, mas pode também ser feito direto na língua. Eu não sei qual que é o limite de quais línguas ele entende, mas o português com certeza ele entende, então é super legal aí para a gente usar. Tá? Então é uma tradução bem legal, uma tradução bem fiel, assim, até para quem usa Google Tradutor para algumas coisas, sugiro usar a OpenAI, aí o ChatGPT, para fazer essas soluções. Tá? Então é bem, bem interessante. Vamos lá, próximo exemplo, eu pedi para fazer prédios para uma cidadezinha medieval, né? Mais uma vez, acabo voltando para o tema medieval, que eu acho que é o que a gente usa bastante,
né? Então ele trouxe aí 2 exemplos legais. Vou acelerar um pouquinho aqui para não ficar muito repetitivo, tá? Mas basicamente ele me trouxe um moinho, né? E aí ele traz toda uma descrição, fala que é amarelo, né? Que tem um telhado cônico, com as pás. Tem algumas coisas aí que, de novo, um pouquinho clichê. Então é interessante que a gente seja crítico também e entenda se está sendo útil ou não, né? Dá até para pedir para ele, putz, seja mais inovador, né? Eu até pedi aqui, né? Seja criativo e inovador com o visual, mas ele ainda vai para algumas coisas um pouco... Talvez essa cor amarela tenha sido interessante, mas como é que a gente resolve isso visualmente, né? E acho legal que ele trouxe também, né, uma pequena porta na base e tudo mais, né, e tem um jardim cheio de flores e tal, para dar um pouco mais de cor para a cidade. Então é bem interessante a relação com a própria cidade, né, que ele traz. Eu acho bem interessante a forma de colocar, tá? E aí, o segundo é meio que uma farmácia, né, então ali tem um telhado de palha, né? E ele fala um pouquinho do interior também. Então isso é bem legal, dá pra gente pensar como seria a parte externa e como seria a parte interna. Ele fala muito de uma placa em cima da porta, vocês vão ver essa questão se repetir, né, no próximo exemplo que a gente vai ver. Então ele volta, de novo, o modelo estatístico ele acaba voltando em certas soluções ali que parecem meio batidas, tá? Mas é legal ver como que é o interior, até que tem um laboratóriozinho. E aí aqui é um exemplo... não é um exemplo aqui, ele deu certo, mas às vezes ele para o texto no meio do nada, tá? Então tenham em mente que isso pode acontecer, tá? Então no próximo exemplo eu pedi mais uma lista de 5... esse aqui é o que eu acabei de falar, ele parou no quarto ali no meio e parou. Né? Aí o algoritmo para, e aí você pode pedir para ele recomeçar, só que aí você vai perder isso aqui. Então é legal tirar um print ou copiar e tal, e aí tentar outras formas, né? Mas o hotel, né? O bar, inn, taverna, normalmente o inn é tudo meio junto, mas é mais o estabelecimento hoteleiro ali, né? O blacksmith, então, como que é a parte externa? Aí você vê que ele repete muito esse telhado de palha, né? E uma placa na frente da porta, sabe? Ele vai para uma descrição rasa de algumas coisas. Então, tem algumas coisas que vocês vão ter que cutucar mais. Eu adoraria ouvir aqui nos comentários a experiência que vocês estão tendo fazendo isso e indo além, né? Então, há um templo, então é legal, mas de novo, tem uma placa pendurada na porta. Não tem como fazer de outras formas que não seja só uma placa. Né? Como é que eu posso fazer isso ser visualmente interessante sem ter que escrever o que é, né? E você já saber como é que é por design. Né? Então, de novo, né, mesmo o mercado que é open air, de novo volta para o telhado de palha. Tá? Então tem algumas coisas que não são tão boas. Eu acho que isso é legal da gente falar também e trazer. Tá? Os próximos exemplos eles começam a ficar um pouquinho mais complicados. Esse aqui a gente estaria olhando para aqueles tutoriais ali de level. Né? Então você fazer uma vista frontal da casa e fazer níveis diferentes de evolução e tal. Tem muita coisa legal para a gente usar, né? Então, eu acho que conversa bastante com vários dos tutoriais lá do Foundation que eu sugeri, tá? Esse próximo, ele conversa bastante também com a FZD. Né? A FZD pede para um dos assignments deles lá, e aí dá para vocês acharem vários exemplos de assignments assim na internet, é um quarto de um adolescente, aí eu acho que ele especifica até a época, na década de 80, alguma coisa do gênero. E aí eles pedem para fazer, tem que ter um portal para outra área, né, um outro mundo. E aí como é que funciona? Eu foquei aqui só no quarto, né, do adolescente. É uma coisa que é super difícil para mim do ponto de vista de imaginação, algumas coisas ali. Então é legal pegar algumas ideias também para popular um pouco mais e, lógico, não seguir só o que está aqui, estimular um pouco essa imaginação também, mas ajudar, né? Como se você tivesse uma pessoa que faz
narrativa te ajudando ali do lado nos seus estudos. Você não vai conseguir contratar alguém para fazer narrativa para os seus estudos, né? É mais difícil. Então você tem uma ferramenta aqui que pode te ajudar um pouco durante esse processo. Tá? Então ele fala, né, aqui tem uma mesa com uma estante de livros e tal, que cobre a maior parte da parede. Fala que as paredes todas têm pôsteres de diferentes insetos, tem desenhos também, porque ele gosta de desenhar essa pessoa. E no caso é engraçado também que depois eu pedi para descrever quem que é essa personagem adolescente, e ele vai muito pro ele. Né? Assim como eu fui aqui no viés aqui, falei ele, né? Então, mas pode ser um personagem de, né, qualquer que seja o gênero, e às vezes a gente vai ter que cutucar um pouquinho o ChatGPT para ele sair de algumas coisas, de novo, clichês e direcionadas, né? Então tem, né, aqueles insetos com um pinzinho, né, essa shadow box que eles chamam ali, que são aquelas caixas de vidro, né, com os insetos e tal, bem interessante. Pode ser uma coisa legal dele ou ela ter ou não, né, aí depende, né, de como a gente pensa a personalidade do personagem, né, a cama coberta com, né, verde e marrom para dar esse tom mais, né, de natureza e tal. Então bem interessante, foi em algumas direções bem bacanas. Fala aqui que a mesa, né, a mesa de cabeceira tem uma lâmpada e mais jarros, né, e tudo mais. Então é bem interessante. Tem um terrário. Acho que tem várias coisas aqui que dá para popular esse ambiente e outros ambientes que vocês peçam para ele construir, né? E aí eu pedi para inverter nesse caso aqui, e uma vez que a gente tem o quarto, descreva o ou a adolescente, né? Então é bem legal que ele trouxe algumas ideias bacanas, algumas ideias também, de novo, um pouco batidas, mas acho que podem ajudar a gente a, né, começar a pensar no problema e trazer mais algumas interrogações aí para a gente até conversar com o próprio chatbot ali, como que a gente pode chegar nessas soluções, né? Então, gosta de desenhar, gosta, né, tá sempre com um lápis ou um caderno, muitas vezes está com um livro nas mãos de entomologia, né? Gosta de usar roupas confortáveis e práticas, então calça e bermuda, aquelas mais cargo pants, né, que eles chamam e tal, botas de caminhada e coisas desse gênero, né, uma camiseta confortável e tal. Então é bem legal, né? Mais uma vez, algumas coisas batidas, mas que fazem sentido para o contexto que a gente deu para a criação, né? Então é legal ir evoluindo cada vez mais e tentando chegar em algumas referências bacanas, né? Se você pegar até o querido Encolher as Crianças, olha, vou lá atrás aí para quem não conhece e tal, para quem é da nova geração aí, vale a pena, é um filme legal. Então tem um quê meio, né, cientista, com um pouco de natureza e tal. Primeira referência que veio à minha cabeça. Então tentar também pegar algumas referências reais de soluções nessa direção e ver como você pode usar. Tá? O próximo exemplo, aí eu fiz o inverso. Eu pedi para fazer um NPC, né, um non-playable character, para um jogo de fantasia medieval, né, e o workshop dele na sequência, né? Então primeiro pediu o personagem, então é legal que falou, né, quem é o personagem, falou da personalidade, qual que é isso eu pedi para descrever mesmo, qual que é a personalidade, qual que é o que ele faz naquela cidade, né, qual que é a interação com os jogadores. Foram todas coisas que eu pedi para listar. Então é bem legal que ele traz muito certinho, descreve muito bem a personagem, como é que funciona e tudo mais. Então é bem legal. E o próximo exemplo que traz é o workshop, né, o lugar de trabalho. Então mais uma vez ele fala do prédio, como que é o prédio, né? E são 2 andares. Então no primeiro andar,
né, um espaço aberto com uma lareira, né, ou nesse caso não vai ser uma lareira, mas vai ser aquele pit, né, de fogo e tal, para realmente aquecer, já que é um ferreiro, né, que a gente está falando de um ferreiro aqui. Então, em um lado tem isso, no outro lado tem outras coisas, tem várias mesas de trabalho. Então dá para a gente popular algumas ideias aí na cabeça e começar a visualizar como seria isso, né? Às vezes pegar algumas referências que tem aí de jogos que a gente conhece, poder ajudar a popular aí nossos estudos, tá? O segundo é onde ele mora, né? Então é bem interessante pensar como que é o ambiente, e fala muito aqui, tem uma janela que dá para ficar de olho no workshop lá embaixo, né? O que está acontecendo lá embaixo. Então, como é que é a disposição da casa para que a gente tenha uma janela que você consegue olhar lá para baixo? Putz, e se tiver um espaço aberto, né? Um open air ali no meio que dá para você ver, né? Como é que eu separo isso? Então já gera uma variaçãozinha que às vezes o texto te contando, né, algumas coisas vai gerar ideias de coisas muito mais inovadoras do que você seguir a risca a forma como ele está falando, né? Então é bem legal isso. E um exemplo bacana disso é a parte de o cheiro do metal quente, né, e o som das marteladas no ar e tal. O Feng Shui ele fala muito isso num vídeo de design de um ambiente. Vou tentar achar aqui e colocar também na descrição do vídeo, que pense nos sons do ambiente. O que tá... o chão vai ser de madeira para ter o som, né, da madeira do andar ali. O que pode ter mais no ambiente que gere essas interações com quem está consumindo aquele produto? O cheiro aí a gente não consegue, né, não tem isso nos meios de entretenimento que a gente consome hoje em dia. Mas visual e sonoro, né, a gente tem bastante. Até, né, coisas mais som, mais 360 e tal. Então dá para ter um pouquinho mais da sensação do espaço. Então é legal pensar nisso, porque quando você estiver fazendo design para um jogo ou um filme, você vai ter que pensar em como está sendo a experiência completa daquele jogador, usuário e tudo mais. Então é bem interessante para a gente pensar, tá? Próximo exemplo é uma lista simples, tá? Só de gestual, né? Então, de pé, com os braços cruzados, mostrando confiança e determinação, sentado com uma perna cruzada, mais tranquilo, pose dinâmica, né, com o braço esticado, como se estivesse tentando pegar alguma coisa, correndo, pulando, lutando, dançando. Vários exemplos aí legais que são bacanas até para você mesmo fazer a pose e tentar desenhar aquilo depois, sem necessariamente buscar uma referência. Mas claro, tem um monte de referências até de filmes, né? O próximo é a questão do storyboard que a gente vai falar, até de filmes que vão ter, né, poses diferentes ali, e dá para você ver ângulos diferentes até para desenhar aquilo, se você está precisando de algumas referências. Então, nadando, por exemplo, pode ser visto de cima, pode ser visto de lado, pode ser visto de baixo, por exemplo, né? Como essas vistas diferentes vão mudar o seu desenho, né? Você tem que ter um domínio muito maior aí do gestual, da figura humana, da perspectiva e tudo mais para fazer isso acontecer, né? Tem alguns exemplos ali da figura humana nos tutoriais que eu passei, mas também tem os tutoriais, tem o Doméstica, né, do Evan Mel Amundsen, que é muito legal, principalmente para o design do NPC que a gente acabou de ver, do ferreiro lá, do Blacksmith. Né? É a cara do Evan fazer aquele tipo de personagem. Então, olha o tutorial dele, usa aquilo, putz, vamos construir lá o ferreiro, ou vamos fazer um novo personagem e tal. O Evan é um dos caras mais incríveis também de narrativa. Se você for, eu acho que ele não tem mais tanto material assim na internet, mas até nos livros dele tem as descrições, né, de putz, esse personagem, ele interage dessa forma, a personalidade é tal. Então tem todo um pensamento ali que o ChatGPT pode ajudar um pouco para quem não tem essa criatividade toda e essa
qualidade narrativa, porque é um skill que você tem que trabalhar também, se você quiser ser bom nele, né? Então, às vezes a gente não tem tempo para trabalhar tudo agora, a gente quer estudar e se sente meio travado por não ter essas ideias. Eu já me senti muito assim, então acho que algumas pessoas também vão se sentir assim, tá? Próximo exemplo, como eu tinha falado, o storyboard, né? Storyboard tem algumas coisas um pouco mais simples, mas dá para você aprofundar, o que eu acho super legal. Então ele deu algumas cenas bem diferentes, eu gostei da variedade, então uma perseguição de carro, uma batalha espacial, uma luta de espadas num castelo medieval, um roubo a banco que deu errado, eu acho legal essa questão do deu errado, né? E uma cena de um desastre natural. Então vários desses já vêm alguns filmes, né, na nossa cabeça, então é interessante. O Roubo a Banco, tem o Dark Knight do Batman, tem o Inside Man, tem vários aí que são interessantes, que vão ter cenas que dá pra gente pensar em coisas que estão acontecendo, né? Luta medieval, gente, tem um milhão e tal, então é bem legal a gente pensar em alguns filmes também que vão ser referência pra gente pensar no board, né? E aí eu pedi para aprofundar numa das cenas, né? Você pode descrever uma das cenas, dessas cenas que você falou, e ele acabou indo para a luta medieval, mas eu pedi para também dar algumas ideias de shots possíveis, né? Então ele falou aqui do ambiente, o ambiente é mais fechado, tem luzes, né, de tocha, então as sombras na parede estão mexendo, então o board provavelmente vai ter que usar as sombras da parede também, né, para fazer uma relação de contrastes ali que seja interessante. Então os dois têm skills, né, um tá de armadura, o outro não, né, aí alguns shots, pode vir primeiro no rosto e aí depois no ambiente inteiro para você entender como é que vai ser e como é que o movimento deles pode acontecer. Isso me lembrou muito aquela cena da luta no Piratas do Caribe, né, do Orlando Bloom com o vou esquecer o nome dele agora, mas com o principal, Jack Sparrow lá. Daqui a pouco vem. Mas aquela luta é muito legal, né? Ela é um exemplo. Eles sobem no negócio, vão para o andar de cima, não sei o que e tal. Isso aqui pode dar algumas ideias também de shots, composição e também de como a cena pode evoluir, né? Uma ótima referência sempre para isso aqui é o Marcos Mateu Mestre, né? O Frame Inc. Tem o Visual Story, também um outro livro super legal, vou colocar tudo aqui na descrição depois. Tem alguns tutoriais muito bacanas também do próprio Foundation, que falam um pouco mais de board, posso até colocar na descrição também. E tem alguns do John Park que também são muito bacanas, que vão além, né? Aí a gente já está falando de sair um pouco dos desenhos que a gente tinha falado, que são os últimos ali, né, tutoriais das 52 semanas. Um deles é composição. A composição, ela naturalmente ela pode evoluir para essas cenas de filme, né? Aí tem várias referências legais. O Alexander Mandraev, que é incrível, né? Um dos melhores artistas de shot, de cinematic shot, assim, né? Então tem umas coisas muito legais para vocês estudarem de referências, mas aqui ele te ajuda muito a pensar em qual cena você pode fazer e como evoluir essa cena, tá? E para finalizar, para não ficar um vídeo mais longo ainda, né? A cena complexa, né? Então eu pedi para fazer aqui uma cena que fosse, né, de um mercado antigo, né? É legal, ele me deu uma solução legal, mas eu acho que foi uma das que eu menos gostei, sendo bastante sincero aqui, transparente. Ele fala, né, que tem a gente está, né, na entrada desse mercado, tem vários prédios altos na lateral, né? Eles são feitos aí de tijolos de barro e tudo mais, então é legal que fala um pouquinho, né, de como que é a construção, né, por ser antigo e tudo mais. Tem alguns detalhes e pinturas nas paredes, né, desse mercado, provavelmente. Então já penso até em alguns vitrais, né? Você pensa no Mercadão de São Paulo, ou vários mercados aí que tem uns grandes vitrais. Nesse caso, poderiam ser umas pinturas nas paredes e tal, mostrando algumas coisas e tal. Então, já vem algumas ideias na cabeça, mas lendo isso tudo aqui, ainda fiquei um pouquinho sem imagens visuais. O que é legal também, porque é um exercício mais difícil, né?
Então fala, no lado esquerdo da rua tem, né, um templo ali, que tem até uns leões na frente. No lado direito tem um prédio de 2 andares com um jardinzinho, uma fonte na frente. Então, putz, como é que você vai organizar todas essas informações? Né? Tem o último tutorial lá, o 52 da lista, que é do Charles Lin. Ele é muito legal nesse sentido, né? Que ele tem uma cena super, super complexa, então tem um monte de coisa lá. Então, putz, como é que a gente pode pegar algumas referências disso e fazer realmente uma cena, né, naquela linha e trazer alguns elementos que talvez a gente não estivesse pensando, né? Esse é o que eu mais gostei, né? Então, os vendedores, eles estão, né, numas lojinhas de madeira, né, como se fosse uma feira assim, ou eles vão estar no chão ali, em cima de um lençol ali, um tapete e tal, no chão vendendo as suas coisas, assim como a gente vê as pessoas vendendo na rua e tal. Normalmente monta ali a sua barraquinha de cada um de um jeito diferente. Então é legal lembrar essas coisas, que são coisas que normalmente você não lembraria. Então às vezes você faria um monte de barraquinha como se fosse uma feira, mas não tem essas pessoas que estão ali, né, vendendo no chão mesmo e montando da forma que dá, né? Então já gera variedade na tua cena, né? Por fim, eu pedi para dar alguns filmes que fossem interessantes para assistir para essa cena que ele descreveu, né? Aí aqui é engraçado, que mostra só no final que o ChatGPT, ele às vezes ele mente descaradamente, assim, né? Então ele fala que a primeira cena do Gladiador, né, é num mercado em Roma e tal, e tipo, não é. É uma batalha na Normandia, né? Na Normandia não, na Germânia, né? Contra os bárbaros e não sei o que e tal, os caras gritando no meio da floresta e tal. Eu já assisti tantas vezes esse filme, adoro essa cena, é maravilhosa. Então, ele mentiu descaradamente, mas ao mesmo tempo o Gladiador sim é uma referência legal. Então dá para pegar, né, até naqueles sites que tem, né, todos os shots dos filmes, assim, para dar uma olhada. Putz, tem uma cena aqui que tem um mercado. Ah, legal, vamos lá olhar, né? A Múmia também, eu não sei nem se as datas ele também mentiu, porque às vezes ele mente, né? Então tem uma cena de mercado na Múmia, eu não lembro, talvez tenha, né? O Indiana Jones também pode ser uma referência. Kingdom of Heaven, A Cruzada, é um filme lindo, né, pro meu gosto. Eu adoro a direção de fotografia, a cinematografia, no caso, né, do cara que é o mesmo cara que fez o Gladiador, se eu não me engano, que eu não lembro o nome, John Mathison, alguma coisa assim, que é muito legal. Então, né, putz, eu olharia esse filme como uma referência também para ajudar a popular. 300, eu não lembro de ter um mercado no 300, mas ele está tentando pegar, esse aqui é grego, esse aqui é no Oriente Médio, no caso das cruzadas, Jerusalém ali e tal. Jerusalém também tem como exemplo o Assassin's Creed, primeirão, assim. É legal, dá para pegar uns mercados de lá e pegar umas referências e tudo mais. E por fim, o Príncipe do Egito, né, que é também uma ótima referência. Não lembro de uma cena de mercado especificamente, mas tem algumas coisas interessantes que podem ser referências legais, principalmente para quem está querendo estilizar um pouco mais. Tá? Então é isso, ideias gerais, queria ouvir vocês, né? Traga um pouquinho aí da visão do que vocês buscariam e principalmente quem estiver usando, compartilha coisas legais que encontrou, coisas que descobriu e tal, até para as outras pessoas que estão aqui, né, assistindo, lendo os comentários, aprenderem um pouquinho mais, né, e realmente evoluírem todo mundo junto, né? Eu acho que isso é super bacana. Então é isso, espero que tenha ajudado, né? Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, sempre ajuda, né, na divulgação. O algoritmo aí do YouTube, né, gosta dessas coisas aí, comentário, like, compartilhamento e tal, tudo que você puder ajudar. Se foi bom para você, provavelmente vai ser para algumas outras pessoas. E com certeza ajuda o canal também a crescer. Beleza? Então é isso. Obrigado mais uma vez por ter assistido e a gente se vê em outro vídeo. Até mais.